professora Simone, de português, dos 6º anos. Eu sou a Jaqueline, professora de português dos 7º, 8º e 9º anos. Como vocês podem ver, nós estamos aqui no auditório do colégio. Infelizmente não será possível apresentar nosso sarau presencialmente, mas logo estaremos juntos. Esse sarau é fruto do trabalho de bastante gente. Estão envolvidos os alunos e nós agradecemos a eles a participação e também aos professores, Ana Paula, professor Maurício, professora Silvia, professora Marluce. Como o nosso tema é o Poética da Identidade Nacional, queremos exaltar a cor local. Então, os alunos trabalharam com a brasilidade, indígenas, africanos e língua portuguesa trazida de Portugal. A comemoração do Dia da Língua Portuguesa, 5 de maio, foi criada em 2009, o ano que eu nasci. O Dia Nacional da Língua Portuguesa, comemorado em 5 de novembro, foi instituído pela Lei 11.310, de 12 de junho de 2006. A data foi escolhida em virtude do nascimento de Rui Barbosa, escritor e político brasileiro que se dedicou profundamente ao estudo da língua. Ele nasceu em 5 de novembro de 1849. Em Portugal, os portugueses reservam o dia 10 de junho, dia de Portugal e feriado nacional, para celebrar a língua portuguesa. Foi nesse dia que, em 1580, um dos maiores poetas da nossa língua, Luís de Camões, faleceu. Certamente você já deve saber que, na América do Sul, o Brasil é o único país cuja língua oficial é o português. Nossos vizinhos, em virtude da colonização espanhola, adotaram o espanhol como idioma, o que faz de nós, brasileiros, os únicos no continente a falar o idioma de Portugal. Somos linguisticamente solitários por aqui, mas não se engane, o português é o 8º idioma mais falado no mundo. No mundo todo, o português é a língua oficial em 9 países de 4 continentes: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Guiné Equatorial. Mas os portugueses não eram nossa língua oficial desde o início. A língua geral foi falada no Brasil entre o final do século XVIII e o início do século XX. Formou-se a partir da evolução histórica do Tupi Antigo. Dividia-se em 2 ramos, a língua geral setentrional, também chamada de língua geral amazônica, e a língua geral meridional, também chamada de língua geral paulista. A língua geral setentrional deu origem, no século XIX, ao Ningatu, que ainda é falado atualmente no Alto Rio Negro, na região fronteiriça entre Brasil, Venezuela e Colômbia. É considerada extinta atualmente. O próximo vídeo será sobre a Canção do Exílio, poema de 1857, um dos mais famosos do romantismo brasileiro. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismado sozinha à noite, mas prazer em controlar. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais eu não encontro cá. Em cismar sozinho à noite, mas prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores onde encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras, onde canta o sabiá. E vem do vale no monte, minha pátria que Deus nos deu, porque eu me tiver contente, tudo isto que vejo é meu. Meu eticol que me aclara, minha esta briga etiquel. Esta praia, bosque de fonte, eu conheço com meu. Mergulhamos quando volte, pois do que por fora vi. Amar e querer minha terra e minha gente aprendi. O Brasil sempre foi um país muito acolhedor. Na música Diáspora dos Tribalistas, falaremos sobre os refugiados que encontraram abrigo em nosso país. Acalmou a tormenta, pereceram o que nestes mares ontem se arriscaram. E vivem os que por um amor tremeram, e dos céus os destinos esperaram. Where
Where are you? Where are you? Onde está meu irmão sem irmã, o meu filho sem pai, minha mãe sem avó, dando a mão pra ninguém, sem lugar pra ficar, os meninos sem pais. Onde estás, meu Senhor? Onde estás? Onde estás? Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes? Embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei o meu grito, que em beldade desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Atravessamos pro outro lado, no Rio Vermelho do Mar Sagrado, o Center Shopping superlotados de retirantes, refugiados. You, where are you? Where are you? Where are you? Onde está meu irmão sem irmã, o meu filho sem pai, minha mãe sem avó, dando a mão pra ninguém, sem lugar pra ficar, os meninos sem pais. Onde estás, meu Senhor? Onde estás? Onde estás? Where are you? 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 Passando pela literatura regional, temos o cordel, que curiosamente tem sua origem em Portugal. A literatura de cordel no Brasil. A literatura de cordel chegou ao Brasil com nossos colonizadores, instaurando-se na Bahia e nos demais estados do Nordeste, onde encontrou um terreno fértil. Por volta de 1750, apareceram os primeiros poetas populares, que narravam sagas em versos. Visto que a maioria desse povo sequer sabia ler, e as histórias eram decoradas e recitadas nas feiras ou nas praças, às vezes acompanhada por música de violas. Portanto, surgiu também no Brasil como a literatura oral, característica fundamental da cultura popular. A terra é um bem comum que pertence a cada um. Com o seu poder além, Deus fez a grande natura, mas não passou a escritura da terra para ninguém. Se a terra foi Deus quem fez, se é a obra da criação, deve cada camponês ter uma faixa de chão. Quando um agregado solta seu grito de revolta, tem razão de reclamar. Não há maior padecer do que camponês viver sem terra para trabalhar. O grande latifundiário, egoísta e usurário, da terra toda se apossa, causando crises fatais. Porém, nas leis naturais, sabemos que a terra é nossa. Sou gibão do vaqueiro, sou cuscuz, sou rapadura, sou vida difícil e dura, sou nordeste brasileiro, sou cantador violeiro, sou alegria ao chover, sou doutor sem saber ler, sou rico sem ser granfino. Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Da minha cabeça chata, meu sotaque arrastado, do sol rachado, dessa gente maltratada, quase sempre injustiçada, acostumada a sofrer. Mas mesmo neste padecer, sou feliz desde menino. Terra de cultura viva, Chicanismo Gonzagão, de Renato Aragão, Ariane Patativa, gente boa e criativa, isso só me dá prazer. E hoje mais uma vez eu quero dizer, muito obrigado ao destino, quanto mais for nordestino, mais tenho orgulho de si. Alguns poetas dedicaram-se ao nosso folclore. Veremos agora um vídeo de um poema de Elias José. Outros dizem que se escondem. Mas ninguém duvida, jamais, que o Curupira protege as matas, as florestas e é o senhor dos animais. Se o caçador não se retira, vira fera o Curupira.
Os pelos soltam-se do corpo, monta no porco-espinho e com ira o curupira se atira para cima do caçador. Na mata o caçador já não mata. Chegou o seu dia de caça, vira a caça do curupira. Curupira se vê um caçador. Vira mágica e vira mato, dá sinais e engana e pia, assovia e espanta as aves e espanta os outros animais. E assim ele desvia a morte, desvia dos caminhos do caçador. Não só os povos formadores influenciaram o português do Brasil, também há influência de outras línguas e culturas. Haja visto exemplos da língua inglesa. Os nossos alunos apresentarão agora o samba do Approach, do Zé Cabaleiro. Venha provar meu brunch. Sabe que eu tenho approach. Na hora do lanche, eu ando de ferry boat. Venha provar meu brunch. Sabe que eu tenho approach. Na hora do lanche, eu ando de ferry boat. Eu tenho essa boa fé. Meu temperamento é light. Minha casa é high-tech. Toda hora rola inside. Da fofa do Jerry too. Hoje me amarro no Slash. Minha vida agora é cool. E meu passado que foi trash. É provar o meu brunch. Sabe que eu tenho approach. Na hora do lanche, eu ando de ferry boat. Venha provar meu brunch. Sabe que eu tenho approach. Na hora do lanche, eu ando de ferry boat. Fica ligado no link que eu vou conversar my love. Depois décimo drink, som bom e velho engolfe. Eu tirei meu green card, eu fui pra Miami Beach. Posso não ser popstar, mas já sou um noivo rich. Provar meu brunch. Sabe que eu tenho approach. Na hora do lanche, eu ando de ferry boat. Venha provar o meu brunch. Sabe que eu tenho approach. Na hora do lanche, eu ando de ferry boat. Eu tenho sex appeal, saca só meu background. Veloz como Diamond Hill, tenaz como Fittipaldi. Não dispenso um happy end. Quero jogar no Dintim. De dia um macho man, de noite um drag queen. Mas não foi apenas a língua norte-americana que nos influenciou, porque a recíproca é verdadeira. Quem não lembra do sucesso de Garota de Ipanema no mundo todo, cantado inclusive em inglês? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É a menina que vem, que passa, com doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Por que estão tão sozinhos? Porque tudo é tão triste. A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do caos atual. Oh, but you are so sad. How could you tell her? Yes, you are so ugly. But each day when she walks to the sea, she looks straight and not at all. And lovely. The girl from Ipanema goes home, and when she passes by, but she see. No solo, Tom Jobim y Vinicius de Moraes se hicieron famosos internacionalmente. También obtuvo éxito Roberto Carlos, con sus temas románticos, melancólicos y religiosos incluso. Escucharemos ahora una canción de ese intérprete cantada por nuestros alumnos de sexto año. Olá, somos alunos do sexto ano do Colégio Maria Imaculada.
y estamos muy contentos de presentar una de las canciones más bonitas del rey Roberto Carlos. Vamos a cantar Jesucristo en español en homenaje a uno de los cantantes más importantes de nuestra música popular brasileña. Gracias a todos. A cidade de São Paulo também foi homenageada pelo cantor Caetano Veloso. Em sua música Sampa, ele mostra todo o encanto e susto de alguém que não está acostumado com a cidade grande. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João. É que quando eu cheguei por aqui, eu nada entendi da dura poesia concreta de suas esquinas, da deselegância discreta de duas meninas. Ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruzo Ipiranga e a Avenida São João. Quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Chamei de mau gosto que vi, de mau gosto, mau gosto. É porque Narciso achei feio que não é espelho. É a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Nada do que não era antes quando não somos mutantes. E foste um difícil começo, afasta o que não conheço. E quem vem de outro sonho feliz de cidade, aprende depressa a chamar-te de realidade. Porque as é avesso do avesso, do avesso, do avesso. O sul do país também merece ser lembrado pela afluência de imigrantes europeus, com sua cultura rica e diversa. O frio no sul, na tardinha, um lindo céu, limpo e azul. Cai a temperatura e a geada anuncia. Esse é o nosso clima da região sul. No meu lindo Brasil, a parte mais fria. No meu lindo Brasil, a parte mais fria.
os 3 estados da região sulina, terra abençoada, onde para se viver, já tivemos heróis e heroínas, deram suas vidas sem esmorecer. À tardinha, o céu límpido e azulado, começa a cair a temperatura. Pode-se esperar um clima gelado. Depois, uma noite fria e escura, vem o silêncio madrugada, e a geada linda com sua brancura. Mas nem só de coisas belas vive a poesia. No poema Não Há Vagas, de Ferreira Goulart, falamos da crise do Brasil. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabe no poema o gás. O funcionário público não cabe no poema com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema o operário que esmerila seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. Porque o poema, senhores, está fechado, não há vagas. Só cabe no poema um homem sem estômago, mulher de nuvens ou frutos sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira. Ferreira Goulart. Abapendé. Ixé Jaqueline. Abapendé. Ixé Simone. Vocês acharam estranho? Na verdade, essa era a língua falada pelos tupinambás há 500 anos, quando os portugueses chegaram ao Brasil. Quando se pergunta para um outro índio quem é ele, a gente diz Abapendé. O estranho é que eles diferenciavam índios de portugueses. Então, para perguntar a um português quem era ele, eles perguntavam Peroindé, porque o nome Pero era muito comum nessa época. Ao pensarmos em habitantes do nosso país, os primeiros a serem mencionados, obviamente, são os indígenas, que estavam e estão até hoje tentando preservar o seu espaço e manter contato com a sua cultura, seus hábitos e a terra. A mãe do Brasil é indígena. Ainda que o país tenha mais orgulho de seu pai europeu, que o trata como um filho bastardo. Sua raiz vem daqui, do povo ancestral que veste uma história, que escreve na pele sua cultura, suas preces e suas lutas. Nunca vou entender o nacionalismo estrangeiro que muitas pessoas têm. Nós somos um país rico, diverso e guerreiro, mas um país que mata o seu povo originário e aqueles que construíram uma nação que ainda marginaliza povos que já foram escravizados e seguem tentando se recuperar dos danos. O indígena não é aquele que você conhece dos livros de história, porque não foi ele que escreveu o livro, então nem sempre sua versão é contada. Ele não está apenas na aldeia tentando sobreviver, ele está na cidade, na universidade, no mercado de trabalho, na arte, na TV, porque o Brasil todo é terra indígena. Então você deveria ter mais orgulho do sangue indígena que corre suas veias. A mãe do Brasil é indígena. Nossos alunos fizeram uma linda animação sobre a vida na aldeia. Todo mundo tem um pouco de índio. Oi pessoal, meu nome é Niara e hoje eu vou mostrar para vocês como é morar aqui na minha tribo. Vamos lá? A caça e a captura de animais fazem parte das nossas atividades cotidianas aqui na nossa tribo Guarani. Nós temos uma linda fauna diversificada de animais. Mas, infelizmente, muitos homens da cidade põem fogo na nossa moradia e dos animais que vivem conosco. Vocês não sabem, nós indígenas somos essenciais para controlar a caça e proteger a fauna, diferente de alguns que vão para as nossas florestas botar nossos animais em extinção. Nossas casas consistem em uma grande cabana, feita com troncos de árvores e cobertas com palha ou tranco de palmeira. Na oca podem viver várias famílias de uma mesma tribo. Dentro de si, todo mundo fala a língua de índio. O próximo vídeo nos contará sobre a origem desses povos e a vida em comunidade. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, haviam de 5 a 7 milhões de indígenas habitando o país, podendo dizer que o primeiro encontro deles foi um choque cultural, afinal, são diferentes culturas.
Indígenas vieram caminhando da Ásia até a América pelo Estreito de Bering, que 15 mil anos atrás era congelado. Os indígenas lutaram para conseguir a liberdade, e assim começou uma guerra, em que começou o genocídio, que é quando um conjunto de pessoas é destruído. Com a tentativa de escravizar os indígenas durante essa guerra, fez com que milhares de indígenas morressem, sendo que apenas 900 mil indígenas restaram. Até hoje, os indígenas têm suas terras roubadas ou invadidas para a extração de materiais das terras. Indígenas do Brasil lutam há mais de 500 anos. A Amazônia exigiu perfeitamente bem com suas atividades para a natureza. Porém, mais tarde, outras pessoas invadiram suas terras e entregaram a eles armas e também doenças que resultaram mortes. A cultura indígena é muito rica. Nela, vivência e arte se integram para que haja integração também com a Mãe Terra. Pinturas e ancestrais. Olá, você já deve ter visto que os indígenas têm pinturas corporais por todo o seu corpo. Mas você sabe o que elas significam? Os povos indígenas carregam características das suas culturas em seus corpos e rostos. Cada dessas pinturas é uma marca registrada para a pessoa ou para a tribo. A tinta é feita de carmim e jenipapo, que podem ficar na pele de 15 a 20 dias. Muitas pessoas fazem pinturas porque acham bonita, mas nem sempre as pinturas bonitas significam alegria. Muitas vezes podem significar luto e passagem. Pinturas e ancestrais. As pinturas criadas pelos povos indígenas têm uma longa história. Essa arte indígena vai muito além dos valores estéticos. Ela obedece à magia e ao simbolismo. E ela, sim, representa a tribo e a pessoa. As pinturas criadas pelos povos indígenas têm uma longa história, e cada ancestral tem um longo ancestral. E essa arte ela é nativa muito além dos valores estéticos, não só pela beleza, mas também pela cultura, em que obedece à magia e o simbolismo e os preceitos deles. Seus significados podem ser, além de uma morte, de uma cultura, de uma dança ou de um dia comemorativo. A pintura pode acrescentar em várias partes para eles. A pintura corporal dos índios tem muita importância para eles. As pinturas representam a identidade de cada índio e do seu grupo, porque eles são casados, solteiros. Para fazer as tintas, eles usam uma mistura de urucum e jenipapo, que são frutos que eles ralam para fazer um caldo que é a tinta. No Brasil, os indígenas estão presentes em vários lugares com muitas características iguais, mas cada um com sua história e culturas diferentes que são expressas também na pintura corporal de cada tribo. As tintas são feitas com o jenipapo em contato com a pele, se transforma em uma tinta preta que se fixa na pele e fica nela por pelo menos uma semana. Urucum. Urucum é uma fruta muito importante para os indígenas, pois dela é extraído o corante vermelho e também podemos utilizá-la para o tratamento de doenças. Urucum tem uma camada sobre ele que é de espinhos, que dentro contém várias sementes, que delas são extraídas o corante vermelho. O jenipapo. O jenipapo também é outra fruta que é muito importante para os indígenas, pois dele podemos extrair o corante vermelho. E também podemos usá-lo para tratamento de doenças e outras coisas. Para fazermos a tinta com ele, ralamos ele e com esse líquido que conseguimos, passamos no nosso corpo e depois pintamos várias coisas. Os índios Tupi-Guarani estão entre os primeiros que tiveram contato com os colonizadores. Eles estão localizados na Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Bolívia. Eu vou ler uma frase da Salissa Rosa. A palavra arte não tem tradução em quase nenhuma língua indígena porque os povos não separam a arte da vida. Salissa Rosa. E esse foi o nosso trabalho. Obrigado e tchau.
Tchau. Da cultura indígena, herdamos também elementos que compõem a nossa alimentação. Pato no tucupi é um prato brasileiro típico da culinária da região norte. O tucupi é um líquido de cor amarelo, extraído da mandioca brava e acompanhado por arroz e farinha. A pamonha é um quitute brasileiro. É comum nos estados do Nordeste e também em Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, São Paulo e Tocantins. Pamonha é descendente da culinária indígena. O milho foi cultivado pelos indígenas brasileiros e um dos seus principais pratos é a pipoca, que vem do tupi, de pirapocá, pira de pele e poca de rebertar. O milho faz muita importância nos pratos de várias regiões do Brasil e de outros lugares do mundo. Ninguém sabe direito, mas tudo indica que a pipoca surgiu na América há mais de 1000 anos atrás. Quando os primeiros europeus chegaram, eles descreveram a pipoca, que eles não conheciam, como salgado, que era feito de milho, tanto usado para alimento para os índios, quanto usado para enfeite para o cabelo. A mitologia indígena é bastante variada. Os alunos escolheram o mito da criação Guarani para a próxima apresentação. Antes de qualquer tempo, já existia Yamandu. Quando ela soprava seu hálito, a existência surgiu. Uma vez de si mesmo, surgiu Quaraã, que fez surgir de seu coração Tupã, que dançando criou mundos e mundos. Assim como a Mãe Terra, que foi assumindo uma forma de serpente, que foi se encolhendo, se arredondando e adormeceu. Tupã desenhou em seu corpo montanhas, rios, lagos, florestas, desertos e planícies. Tupã precisava de alguém para ajudá-lo. Ele criou o primeiro humano. Ele tinha asas e voou até uma montanha. Ele virou uma pedra, voou até uma árvore, se transformou em uma árvore para aprender como é viver na terra. Ele foi para o norte e encontrou uma onça. Ele estranhou muito as 4 patas dela. Ele viu uma serpente e ela disse que era o fruto da terra, que ela era a terra. Ele criou pássaros, animais da terra, peixes, plantas e árvores, e tudo começou a surgir. Ele quis devolver seu corpo à Mãe Terra, e ela disse que ele poderia ficar com ele o tempo que quisesse. Ele foi a uma cachoeira, viu seu reflexo e disse: Cuiã Airiporã, e fez-se a primeira mulher, o que ajudou na continuação da criação. A primeira geração foi formada por Tupavi, pai dos povos, e Skypava, mãe dos povos, ou formaram nascidos das sementes na terra quando causou um lamundo, virou um sol na sua companheira, tornou-se Jaxe, a lua, seus descontentes foram pelos mundos, mas alguns ficaram para preservar a história do origem e lembrar de onde vieram. Apresento para vocês uma pequena animação. Uma pequena animação. Resumindo, o universo foi criado do jeitinho que todos explicaram, é assim. Paraã criou do seu próprio coração Tupã. Tupã precisava de ajuda, então criou o primeiro humano, um ser de asas. Encontrando um espírito, criou a forma humana. Ele precisava de ajuda, então criou a mulher e populou o mundo. O próximo grupo fez uma entrevista com uma indígena do povo Ticuna para conversar sobre como é a vida na aldeia e como pode ser integrada à vida na cidade. Boa tarde, seja bem-vinda, Miriam.
Meu nome é Adriano Seixville Santos. Eu sou a Cecília. Eu sou a Cecília Helena. Sou Ana Clara. Eu sou o Caio. Meu nome é Miriam Pereira Vasque, em português. Mas meu nome na minha língua, que é ticuna, é Metitana, que significa pegada ou rastro bonito. Então, podemos começar as perguntas? A primeira é: qual é a sua tribo? Eu sou da etnia ticuna, ou seja, do povo ticuna. Antigamente, meu povo não se chamava ticuna. Nós, na verdade, nossa realidade, nós somos do povo maguta. Maguta quer dizer povo pescado. Meu povo está localizado aqui na região do Alto Solimões, Amazonas, onde faz fronteira com Peru e Colômbia, no outro lado. Vocês fazem algum tipo de cerimônias /rituais? Se sim, quais? Essa pintura que eu estou fazendo, a gente faz mais para a festa de moça nova. O que é festa de moça nova? É uma passagem de uma mulher para se tornar de uma menina para se tornar uma mulher, tornar uma grande mãe, para se tornar uma filha. Nesse momento, quando ela entra nesse período, ela vai ficar uns 3 ou 6 meses dentro de uma casinha feita para ela, exclusivamente para ela. É uma casinha, uma tapirizinha onde ninguém pode ver ela. Somente os sábios da aldeia, da comunidade, podem entrar lá com ela. Por que elas são as anciãs que podem entrar? Para dar conselho, para dizer o que é ser mulher, daqui para frente o que ela vai enfrentar. Lá dentro dessa casinha, ela vai aprender a cozinhar, ela vai aprender a tecer bolsas, ela vai aprender a fazer as tarefas domésticas, ela vai aprender a fazer artesanatos lá dentro daquela casinha. Logo que depois ela já está preparada para isso, então a gente começa a festa com ela. Lá na festa rola muita comida, muita bebida, tudo tradicional, nativa. Então, essa festa, quando no final da festa, a mocinha, os sábios vão arrancar o cabelo dela. E ela passa por essa dor. E cada arrancada é um conselho. Então, ela sente dor no final da festa. Não é muito gostoso no final da festa para a moça nova. Como é a divisão das tarefas entre sua família? As tarefas dos homens é mais para construções, né? Caça e pesca e levantamento de pesos, sabe? Isso que fica mais para a parte dos homens, né? Os nossos guerreiros. E cuidar do terreno, cuidar da terra, ficar de plantão, né? Para cuidar das nossas reservas. Esses que eles fazem bastante, nossos guerreiros, nossos homens. Agora, as mulheres, elas ficam mais como doméstica, elas cuidam das plantas, a preservação da natureza, do meio ambiente, é mais com as mulheres. Elas ficam mais, elas plantam as árvores, frutas, elas cuidam das crianças, assim. Então, essa é a nossa divisão de tarefa do povo. A mulher que planta mais do que os homens. Depois que já está tudo pronto, o homem vai lá e busca a produção, né, da roça. Aí ele que carrega. Quais são os seus principais costumes? É ficar com roupas, mas só que poucas roupas, melhor dizer. É uma roupa que é uma tanguinha, que é feita de casca de uma árvore chamada tururi. É uma árvore que nos dá uma fibra para nós tecer nossas roupas. A gente usa mais isso quando aldeia, né? E também a pintura, os brincos, assim, mais ou menos as mulheres, né? Elas gostam de... E nossa comida, né? Nós costumamos comer bastante peixe assado, peixe moqueado, ou ir tomar banho no rio, né? Bem cedo, a gente levanta bem cedo, 5 horas da manhã. A gente vai lá e a gente dá uma mergulhada no rio, né? No meio do rio. E a gente pula no rio para a gente tirar a preguiça. A gente diz que se você não mergulhar no rio,
água gelada bem cedo. Você vai ficar o dia inteiro com preguiça e não vai conseguir realizar nada. Quando você acorda bem cedo, 5 horas da manhã, isso 5 ou 4 horas da manhã, antes que o sapo acorda, antes que o sapo pula na água, no rio, ou antes que o pássaro canta, a gente já vai lá e pula no rio para tirar a preguiça. A gente entrega toda coisa impureza, assim, sonho ruim para o rio levar longe de nós. Aí, depois que a gente já sai do rio, aí a gente começa a fazer as nossas tarefas, assim. Se você mora ou morava perto da cidade para poder frequentar a universidade? Eu moro na aldeia, né? E eu estava aí no Lagoa do Sino, UFSCar, e eu vim embora para a aldeia para ficar aqui perto da minha família. E eu tô aqui passando pandemia agora e estudo engenharia agronômica no campus Lagoa do Sino. E também continuo com vínculo, né, com a minha comunidade aqui onde eu moro agora, onde eu estou agora, né, minha família. E isso dá força para a gente voltar, principalmente eu como mulher, que gosto de ficar na floresta, de preservação. Então, essa formação vai me ajudar bastante aqui com a preservação do meio ambiente, né, da natureza aqui, da floresta. Eu estou muito feliz isso. E em São Paulo também, né, que eu estava. Conheço São Paulo, casa de vocês, tá? Já passei por lá. E agora eu estou aqui já há 8 meses que eu vim para casa. Eu vim estar aqui com minha família aqui na aldeia. Porque na aldeia é muito difícil, complicado. A inclusão digital ainda não chegou lá, e por causa disso, muitos dos nossos jovens, assim, crianças, estão bem longe do estudo por causa disso, né? Porque tem que sair da aldeia para poder estudar. Isso que é ruim morar longe da cidade, né? A pandemia está sendo muito marcante ou está melhor para você na aldeia? Isso vai atrasar a minha formação. A pandemia veio quase que destruindo muitos sonhos, porque tem muitos indígenas como eu que estão na aldeia, que não conseguem estudar, não conseguem seguir o seu sonho, como diria, online, né? Não podem continuar o estudo deles, porque isso nos prejudica bastante. Então, pandemia, nenhuma coisa gostosa. Nossos povos praticamente morreram 9, porque nós encontramos cura da natureza. A própria natureza nos ensinou que nenhuma doença que não tem cura. Então, depois que morreram 9 pessoas na minha aldeia, começamos a usar as plantas medicinais que temos aqui na floresta. E isso que salvou nós. Eu já peguei pandemia, já peguei Covid, quase morri se não fosse pelo remédio, né? Pelo remédio tradicional da família, do meu povo. Né? Tem vantagem e desvantagem, né? Aqui mesmo na aldeia a gente está reunido, a gente já tem nossos nossos encontros culturais. A gente se abraça, a gente não tem mais medo, assim. A gente não usa máscara dentro da aldeia. Aí somente usamos quando saímos fora da aldeia, né? Chegar em aldeia já está tudo limpo, assim. Estamos bem, assim, perto da família. Então, obrigado. Espero que tudo fique bem para você. Que essa pandemia acabe logo, né, para poder voltar a estudar e tudo, e que fique com a família e tudo bem. Obrigada pela sua participação. Obrigado, né? Obrigada. Obrigada também pelo convite e estou muito feliz. Se cuidem vocês, tá? Não brinquem muito com essa pandemia, porque eu já peguei e eu sei quanto isso dói, viu? Tchau. Até a próxima. Tchau. Abraço para vocês, tá? When we think about the indigenous people, we need to remember the destruction of their home. Our students produced a video talking about it.
And see, arrived. So now the fire stopped. Firefighters and the veterinarians are on the way now. As you already heard, when the new president says the Amazonas is suffering from many fires. See below our reporter who records very sad scenes yearly. Oh, thanks you, Rafa. So, we can see there has a big fire in the middle of the floors. And there are some animals. That is already of 20 minutes. I learned now that Good morning. I'm here in one of the richest and most important natural domains in Brazil, the Cerrado, located in much of Midwest region and also in parts of North, Northeast and Southeast regions of country. Although its environment has important environmental functions for animal and plant species, and also for springs and riverbeds, its devastation process has increased over the last few decades, and much of original formation has been destroyed. My congratulations, Cecilia. We must take care of planet. Hello, guys. I'm the reporter Daniela, and I'm in Pantanal to show you the wildfires what have been happening there. Behind me, you can see the chaotic situation. These fires happen because of the drought and the action of invaders to set fire to your forests to mark territory. Now, I talk your reporter João Vitor. Back to you, João. When the first so-called civilized human beings of the European continent came across the current Brazilian territory more than 500 years ago, the set of the forest popular now is Mata Atlântica dominates the territorial extension of more than 1.3 million for a long time, entire generations. Cold glimpses in the imposing magnitude of this forest with its gigant biodiversity, its tree animals, and fertile soil. The relationships between humans began and nature seems to have always been quite uneven. Predator and wasteful explosion of natural and forest resources has been part of human history. Uno de los pueblos que habitan el territorio nacional y también otras partes de Sudamérica son los guaraníes. Vamos a conocerlos un poco más con las investigaciones de nuestros alumnos. Hola a todos, somos los alumnos del séptimo año y nos gustaría presentar las curiosidades del pueblo guaraní, que tuvo una influencia muy significativa en la historia y tradición de muchos de nuestra gente en América del Sur. Vamos a escuchar algunas de sus curiosidades. De todos los países de la actualidad, el Paraguay es conocido pela tierra de Guaraní. Aproximadamente 61.902 mil indígenas de la etnia guaraní en Paraguay. La moneda oficial de Paraguay es guaraní. Mucha gente no sabe que hasta hay un equipo de fútbol llamado Guaraní. Es increíble la influencia de este pueblo en Paraguay. Los guaraníes eran los habitantes originarios de esta región. Antes de la llegada de los colonizadores españoles, toda la región era habitada por esta etnia. Olá, meu nome é Renato e el guaraní é uma língua oficial del Paraguay. Los guaraníes tienen la costumbre de no quedarse siempre en un único lugar. Les gusta mudar y buscar otros lugares.
Aprendemos con los guaraníes que la felicidad puede ser algo sencillo. No necesitamos muchas cosas para ser feliz. La felicidad está dentro de cada uno y sobre todo cuando estamos conectados al medio ambiente y la naturaleza. As artes pensam, transformam e mimetizam a realidade. Falaremos agora do Amazonfuturismo. O Amazonfuturismo cria um novo olhar sobre as antigas lendas de civilizações escondidas no coração da floresta. Solarpunk é uma visão do futuro com muita ficção, como por exemplo um carro flutuante, e o Solarpunk também mostra um futuro otimista sem desigualdade, felicidade, com muita vegetação e etc. Se contrariando a essa visão de tristeza e pobreza, isso ajuda a dar mais esperança às pessoas. E nós vamos falar de João Queiroz, que é um artista que misturou solarpunk, amazonfuturismo e culturas indígenas. Em suas pinturas, ele desenha como seriam os indígenas e suas casas no futuro. Aqui temos representações de algumas de suas artes. Na imagem, vemos 3 mulheres indígenas caçando. A pintura também mostra ficção, como as armas tecnológicas e a cultura dos indígenas, como a pintura corporal e a harmonia entre os indígenas com os animais e a natureza. Nesta imagem, mistura o futuro dos índios de ponto otimista e a ficção. Por exemplo, uma grande área de mata, uma canoa, um ambiente verde e um macaco são fauna e flora local. E o braço robótico e pequenos detalhes como construções coloridas atrás mostram a cultura dos indígenas, ficção e solarpunk. O respeito aos povos originários é importante não só para a preservação do espaço natural, mas também para a nossa cultura. É sobre respeito que falaremos agora no próximo poema, lido pelos nossos alunos do 7º ano. Não me chame de índio, porque esse nome nunca me pertenceu. Nem com o apelido quero levar o erro que Colombo cometeu. Por um erro derrota, Colombo em meu solo desembarcou, e no desejo dos índios chegar, com o nome de índio me apelidou. Esse nome me traz muita dor, uma bala no meu peito ultrapassou, meu grito na mata ecoou, meu sangue na terra jorrou. Chegou tarde, eu já estava aqui, caravela portou bem ali, vir homem branco subir, em minha oca me escondi. Ele veio sem permissão, com a cruz e a espada na mão, nos seus olhos uma missão, dizimar para a civilização. Índio eu não sou. Sou Cambebá, sou Tembé. Sou Cocama, sou Sataré. Sou Guarani, sou Aratué. Sou Ticuna, sou Suri. Sou Tumbinambá, sou Pataxó. Sou Terena, sou Tucano. Resisto com raça e fé. Os indígenas já estavam no Brasil quando os portugueses chegaram. Já os africanos foram trazidos para cá à força e escravizados. As contribuições dos africanos serão o tema dos alunos do 8º ano. A escravidão foi tema de reflexão e embates e representada tanto na música quanto na literatura. E agora vamos apresentar o trabalho com o tema da escravidão com os integrantes Giovana Cardoso, Dani, Valentina e Gabriela Reis. Fiquem com o vídeo. A escravidão teve início quando a mão de obra indígena começou a apresentar problemas para os portugueses, como não querer realizar o trabalho contínuo e as dezenas de conflitos com os colonizadores e jesuítas. E com isso, a coroa portuguesa proibiu a escravização dos indígenas. Porém, isso não mudou nada, mas foi em 1550 que os primeiros escravizados africanos vieram para o Brasil pelo tráfico negreiro, que conseguiram por terem feitorias no litoral africano.
Com o avanço da colonização no Brasil e a necessidade crescente da mão de obra, fez com que o mercado crescesse. Por longos 300 anos, cerca de 4,8 milhões de africanos foram desembarcados no Brasil. Seu cotidiano no trabalho era muito pesado. Era costume que eles se queimassem ou perdessem dedos ou braços. Ao fim do dia eram jogados nas senzalas e só sobreviviam por conta de uma pequena plantação de subsistência, que só poderiam cultivar aos domingos. E dependendo de onde o escravo trabalhasse, ele teria boas roupas ou má qualidade de vida. E a violência também era algo muito utilizado nos escravos, desde serem acorrentados a serem chicoteados, às vezes até a morte. Porém, os escravizados não se permitiam passar por tais coisas, sempre faziam resistências, e foi com essas resistências que se foram criados os quilombos. E a escravidão só acabou no Brasil por pressão do povo brasileiro por meio da Lei Áurea, que foi assinada pela princesa Isabel. Porém, o povo africano escravizado foi largado à própria sorte. Era um sonho dantesco, o trombadilho, que das luzinas avermelhadas o brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferro estalar de ações. Legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar, negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças mas nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastados, em ânsia e mágoa avança, ri-se a orquestra irônica, estridente, e de ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouve-se gritos e o chicote estala, e voam mais e mais. Pressa no elo de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia, e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que martírios emburrece, cantando geme de rir. No entanto, o capitão manda a manobra, e após fitando o céu se desdobra. Tão puro sobre o mar, diz o fumo entre os densos nevoeiros. Vibrai, rige o chicote marinheiros, fazei-os dançar mais. E ri-se a orquestra irônica e simiente, e da roda fantástica a serpente faz doudas espirais. Com o sonho dandesco que as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. Castro Alves. Além do samba, outros ritmos também fazem parte da nossa cultura. São assim, a capoeira e o jongo, que veremos nas apresentações a seguir. Bendito, louvado seja, é o Rosário de Maria. Bendito, louvado seja, é o Rosário de Maria. Considerado, desde 2005, Patrimônio Cultural do Brasil pelo IPAM, o jongo chegou ao Brasil com os escravos africanos de origem bantu, vindos do Congo e de Angola, permanecendo presentes entre aqueles que trabalhavam nas lavouras de café e cana-de-açúcar no Vale do Rio Paraíba, entre São Paulo e Minas Gerais. Os proprietários das fazendas permitiam que seus escravos dançassem jongo nos dias dos santos católicos, um pouco de diversão para os cativos e também para eles próprios agregados que viviam quase que isolados em suas propriedades. Os jongueiros trocavam o sentido das palavras, criando um novo vocabulário e passando a conversar entre si por meio dos pontos de jongo, em uma linguagem cifrada. Desta maneira, os escravos se comunicavam com mensagens secretas, em que protestavam contra a escravidão, zombavam dos patrões publicamente, combinavam festas de tambor e fugas. Com o poder das palavras, os jongueiros buscavam encantar o outro pela poesia, no ritmo dos tambores. Bendito, louvado seja minhas santas almas. Agora mesmo que eu cheguei foi pra Saravá. Bendito, louvado seja, é o Rosário de Maria. Hoje eu vou falar sobre a capoeira, que é uma arte marcial, uma expressão cultural brasileira que mistura arte marcial, esporte, cultura popular, dança e música. Ela é praticada por dança de golpes sem luta, e os praticantes notórios são Manuel dos Reis Machado. Ele não é um esporte olímpico e a tradução literal dele é "o que foi, mata". A origem da capoeira data da época da escravidão no Brasil. A capoeira era uma forma de luta e de resistência criada pelos negros que vinham da África para trabalhar nas fazendas de café, e durante muito tempo a capoeira foi proibida.
quem me jogou macumba, essa macumba não me pegou. Quem te jogou macumba, essa macumba não te pegou. Oh, quem me botou macumba, essa macumba não me pegou. Quem te botou macumba, essa macumba não te pegou. Eu tenho fé em Deus, essa macumba não me pegou. Eu tenho fé em Deus, essa macumba não te pegou. Oh, quem me botou macumba, essa macumba não me pegou. Quem te botou macumba, essa macumba não te pegou. Eu sou pai de santo, essa macumba não me pegou. Você é pai de santo, essa macumba não te pegou. Me botou macumba, essa macumba não me pegou. Quem te botou macumba, essa macumba não te pegou. Eu tenho fé em Deus, essa macumba não. A alimentação também é um assunto de muita importância e as particularidades da nossa culinária têm muita influência da cultura africana. Boa noite a todos, estamos de volta com Cozinhe com a Gente. Boa noite, Giovana, boa noite, Gabriela, e que bom reencontrá-las para mais um programa. Hoje vamos falar sobre uma comida de cultura africana que é muito conhecida. Você sabe que comida é essa, Giovana? Vamos fazer o vatapá. Mas antes vamos para um comercial bem rápido. For this recipe to work, the ingredients could be not missing. Our dear André will now talk about some of them. To start with wheat bread, it can be easily found in bakeries or in supermarkets of our brand. All the ingredients of this recipe can be found in easy and accessible places for everyone. Onions are essential. It can be both purple or white, but it has to be chopped. One of the ingredients that stands out in this dish is the shrimp. Always remember to check if the shrimp is clean. Chopped green smell will make a good combination with the rest of the dish. Don't forget the tomatoes. You can find in fairs or markets. The pepper will be a very good ingredient for this dish, and is in fact an essential ingredient for the taste and seasoning of this recipe. Finally, you can use the pepper and the salt for the taste and seasoning. That's it. Stay safe, everybody. Voltando para a nossa programação. Refogue o camarão com 3 colheres de óleo de palma, junto com a cebola, o tomate, cheiro verde e pimenta cheirosa. Reserve. Pois bata no liquidificador os pães com água, a cada 2 pães 1 copo de água. Despeje o pão batido em uma panela e leve ao fogo. Deixe ferver, sempre mexendo até engrossar. Quando começar a ferver, acrescente o restante do óleo de palma e também acrescente o camarão refogado. Adicione sal e pimenta, mexendo sempre para não grudar no fundo da panela. Essa receita é deliciosa. Então, agora que vocês já sabem como prepará-la, é só fazer e aproveitar. Sim, Isabela, eu fiz essa receita no Natal e aproveitei. Espero que as pessoas de casa façam o mesmo, pois vale muito a pena. Hey guys! I'm Ana Clara. I am Ana Júlia. I'm Isabela. I am Letícia. And I'm Luana Germano. We're going to talk about feijoada. Feijoada is one of the best known and most popular typical dishes in Brazil. It was influenced by the African cuisine. It basically consists of black beans and various parts of the pork. Feijoada appeared around the end of the 19th century and it's really popular in Brazil. There are several versions around the country. The most famous restaurant that serves feijoada is Bolinha. If you like feijoada, you have to go there. But don't forget to make a reservation. This restaurant has an informal atmosphere, great service. It serves with abundance and quality. Besides, it has honest price. It ranges between 48 to 85 reais. Here are some curiosities. The most common days to eat feijoada are Wednesday and Saturday. Feijoada has different parts of the pork such as ear, tail, and ribs, but you can choose what you want to eat. Some side dishes to have with feijoada: orange, caipirinha, farofa, manioc flour, pork crackling, white rice, and vinaigrette. You have to cook the meat and then you add the black beans.
Get ready to spend around 2 days to make feijoada. It's not an easy recipe. That was it, guys. Hope you like it. Bye! O movimento artístico afrofuturismo também tem a sua representatividade no Brasil. Afrofuturism is an aesthetic, social and cultural movement that mixes tradition with fiction, showing both current themes such as racism and futuristic dilemmas. One of the biggest goals of Afrofuturism is the visibility of African culture and the fight against racism. Black Panther is the perfect example of Afrofuturism. It showcases an African country, Wakanda, which turns into the most technologically advanced country in the world, the discovery of a metal called vibranium. Its main character ends up saving everybody from evil forces. Also, in some scenes it's possible to see both traditional and radicalized African garments and body paint. Bem-vindos ao mundo novo. Sussurrou Nina para alguém que não estava ali. Nina Chiné estava de pé, bem no meio da avenida. Era a Rua 13, a maior avenida de Quito 3, lotada de gente. Era um Ojo Ayako, um dia de sol. Então, havia famílias por toda a parte. Saias e vestidos coloridos, bermudas e camisetas de tecido geométrico, cabeleiras crespas, black powers, dreads, pulseiras e colares, e o povo melaninado de Quito 3 havia sorrindo em seu belo dia de descanso. Lá em cima, carros de passeio voavam, e algumas pessoas também. Nina estava em uma avenida super movimentada, mas ninguém parecia se incomodar. Então, ela começou a caminhar e voltou a sussurrar. Meu povo é muito lindo, vocês não acham? Somos gente melaninada do continente, descendentes de reis e rainhas, com poderes de deuses correndo em nossas veias. Além dos coloridos, havia também pessoas com roupas brancas, os trajes cerimoniais do culto aos ancestrais. Quando as mães passavam com grandes saias ou roupas vistosas e os fios sagrados no pescoço, as pessoas faziam uma reverência. As mães são incríveis. Lalorixás, empresários com poderes sobrenaturais que comandam nossa nação, vocês sabiam? A Chiné também estava de branco, mas seu traje não era cerimonial, e sim um uniforme militar. Destacavam-se também seus cabelinhos crespos, pintados de verde, bem como seu braço direito cibernético, metálico e reluzente. Eu sou a espada de Ogum. Tecnologia é meu lance. Por isso que eu amo todos vocês, bebês que estão me assistindo agora. Nina continuou andando até chegar nos portões de um grande prédio, setor 11 da 13, uma das áreas mais abastecidas da metrópole, onde só tinha estruturas magníficas. Porém, aquele prédio era todo coberto de plantas nobres, estátuas e pilares de puro bronze, os quais representavam figuras de heróis ancestrais do continente. Era a Torre Olabuconola, uma das maiores e mais protegidas construções do setor 11. No entanto, com um gesto despreocupado da Nina, as câmeras de segurança se desligaram e os portões de holografia sólida se abriram. Moramos na cidade-nação, a mais incrível, cibernética e espalhafatosa de todo o mundo. Nós manifestamos poderes de deuses, mas ainda assim cometemos falhas, muitas falhas. Eu peço com licença para entrar, porque eu tenho trabalho a fazer. Ao lado dos portões, 2 colossos de titânio e aço guardavam a entrada. Eram figuras abrutalhadas, de quase 3 metros de altura e quase o mesmo de largura. Sua forma parecia de monstros das antigas lendas. Nina se aproximou daqueles 2 robôs monstruosos e continuou dizendo: Amo nossas tradições, nossa sociedade construída a partir do sangue e da luta de nossos antepassados. Mas nós somos humanos. Alguns de nós cometem erros feios, sabe? Os guardas robôs pulsavam, trêmulos, enquanto Nina ia entrando na torre. Porém, a um gesto dela, eles se remexeram e se entreolharam como se estivessem confusos. Então começaram a se contrair, depois se abrir, se contrair de novo e se expandir como se estivesse quebrado e se remontando várias e várias vezes. Sou contra a elite e o governo que tomam decisões baseadas na ganância, que até torturam crianças. Eu não vou deixar eles escaparem da minha justiça. Eu sou a espada de Ogum. É hora do show. No meio da Rua 13, numa tarde ensolarada, repleta de famílias felizes, enormes robôs monstruosos iniciaram uma dança de requebra, rebolando a bundinha cibernética no meio das pessoas. Em que, com
correram, gritaram, gargalharam, tiraram fotos, desmaiaram, enquanto Nina estava tranquilamente em um dos prédios mais valiosos e vigiados de Ketu 3, sem ser incomodada. Bom, revolução não se faz sentada no sofá, então, bem-vindos a Ketu 3. A língua muda ao longo do tempo. Adequar nossa linguagem para demonstrar o respeito ao outro é uma questão bastante debatida na atualidade. Mais de 300 anos de passado escravista não se apagam facilmente. Sinal disso é a extensa lista de expressões racistas das quais as pessoas nem sabem do significado. E aí, quanto você tirou na prova? O quê? 5? Eu estudei a tarde inteira para essa prova. Essa matéria vai entrar na minha lista negra. Quando você cria uma lista negra, você indica que pessoas ou produtos não podem estar no seu meio ambiente. Obviamente, essa expressão é racista e pejorativa. Você pode substituir essa palavra, por exemplo, por lista do mal. Ou melhor, lista do mal. Oi, e aí, pode falar agora? Poder eu posso. É só que minha internet tá meio tigela aqui. Quando eu chegar em casa, eu te ligo. Tchau. Tá bom, tchau. Quando os negros que trabalhavam nas minas de ouro não alcançavam as metas, eles ganhavam apenas meia tigela de comida. Você pode trocar essa expressão por de baixa qualidade ou ruim. Você viu a briga que aconteceu entre os professores? Nossa, nem vi. Quem era? Não vou falar para não denegrir a imagem deles. É possível que você use a expressão denegrir como sinônimo de difamar. No entanto, seu significado significa tornar escuro, escurecer, o que é bem ofensivo. A melhor forma de evitar expressões racistas é entender de onde elas surgiram e depois tentar nunca mais repeti-las. As expressões que usamos no vídeo são exemplos de como você podia evitar falar no seu dia a dia. Além disso, sempre que ouvir alguém usando esse tipo de expressão, basta corrigi-la de forma gentil. A pessoa não é necessariamente racista, às vezes só pode não saber o que está falando. O conhecimento é o melhor caminho. And if you think there's only racist expressions in Portuguese, you're completely wrong. In English, there's white and black list. In these cases, the word white is related to a good thing, while the word black is related to a bad thing. Michael Jackson used to say in his music Black or White that no matter the way you look, where you came from, or your skin color, at the end of the day, we all the same. Também é importante olharmos o negro em outro lugar, além do desfavorecido, do prejudicado. Seus descendentes contribuem para a formação desse país e devem ser respeitados. Um nome de destaque na literatura mundial é Machado de Assis, e veremos agora uma história em quadrinho contada pelos alunos. Vó, preciso fazer um trabalho sobre Machado de Assis. Você pode me ajudar? Machado de Assis, não escuto esse nome há muito tempo. Machado de Assis. Com 16 anos, ele começou a escrever seus primeiros poemas, publicando eles na Mata Fluminense, e depois ele começou a virar um colaborador de lá. Ele ficou famoso com seus contos de romance, mas tinha um toque de ironia e uma visão pessimista da realidade. Incrível, né? Depois de um tempo, ele foi um fundador e presidente da Academia Brasileira das Letras. Infelizmente, ele morreu em 29 de setembro de 1908. Ele já estava bem velhinho doente. Na verdade, vó, com a ajuda eu queria dizer para você me emprestar seu celular para eu copiar algum artigo da internet. Por fim, homenagearemos algumas celebridades negras da atualidade numa música autoral dos nossos alunos. My name is MC João. I'm the Luca. I'm MC Leonard. Hello, I am Gustavo. DJ Bruno here. Oitavo B, dá para ficar? Muita história para falar ou para contar? É um conto que sangra. Personalidades negras. Primeiramente, eu sou o Luiz Gama, líder da resistência. Um sinal de liberdade, tenha muita persistência. Fui vendido como escravo, um sinal de decadência. Não é coincidência, escravos libertei mais de 500. Um sinal de inteligência, pra ser reconhecido, haja paciência. Libertar, apenas competência. Fui alfabetizado, 29 anos, autoconsagrado e considerado o maior abolicionista do Brasil escravizado. Nunca esperei sentado nesses escravos sufocados pela abolição dos envenenados, pelo fim da monarquia no Brasil indignado. Consegui viver e vivi na luta segurado. Afro-brasileiro honrado, obrigado, lutaste incrivelmente. Agora, pra continuar,
bora falar da Ruth de Souza. A mulher era guerreira, lutando por uma causa verdadeira. Atuou em A Fronteira numa linda amizade, apenas mais um passo negro para a visibilidade. Minha casa era MG até os 9 de idade, apaixonou a comunidade. Eu te digo, ela tinha personalidade. Mandela said, "Fight. Real leaders must be ready to sacrifice all for the freedom of their people. You must be on the top, right?" Começando a história, ao 6 zumbi é capturado, ao 6 é o padre confiado, ao 6 empenhado, batizado. Ele, no mesmo padre, foi alfabetizado. Aos 16, voltou para Palmares, que era bem acostumado. Com atenção, rei de Portugal, zumbi propõe perdão. Numa carta onde a esposa aos filhos uma menção. Ei, esse zumbi nunca houve redenção. Um bandeirante, apenas traição. Exposto numa má intenção. Ganga Zumba, o líder numa intervenção. Pega a visão, com atenção. Lembre-se, consciência negra, o dia mais importante da nação. Otávio B, tá pra ficar? Muita história pra falar ou pra contar? Aposto que todos vão amar. Gu, Léo, Luca, Bruno e JP lutaram, sangraram e ainda vão sangrar. Zumbi, Ruth, Mandela e Luiz Gama. Personalidades negras. Mia Couto disse que Portugal deu origem a um filho maior que o próprio pai. Falaremos agora da influência da língua portuguesa trazida pelos exploradores, que viram no Brasil uma oportunidade de aumentar o seu poderio. Desse povo herdamos muita coisa: a religião, costumes, hábitos e a língua, a nossa língua materna, a que dá voz aos nossos planos, ao que permeia os nossos sonhos, que nos possibilita conversar diretamente com Deus. Nos trabalhos a seguir, trataremos dessas influências na nossa cultura popular. Em vários trabalhos, veremos ao fundo azulejos portugueses produzidos pelos alunos durante as aulas de arte com a professora Marluce. Vamos acompanhar agora um poema autoral sobre a chegada dos portugueses em território nacional. Queria ir para a Índia a fim de comprar especiarias. No mercado europeu eram valiosíssimas. Para garantir acesso a essas mercadorias, procurava uma nova rota para as Índias. Portugal organizou uma nova expedição. O líder escolhido foi Pedro Álvares Cabral. Pero Vaz de Caminha era o escrivão. Tal expedição contava com 3 embarcações e tinha um líder para cada embarcação. As caravelas portuguesas, comandadas por Pedro Álvares Cabral, chegou no litoral sul da Bahia, no lugar chamado de Monte Pascoal. Esse ocorrido aconteceu no dia 22 de abril, o ano era 1500. Esses portugueses dizimaram os inocentes e índios ingênuos. No dia seguinte, celebraram a primeira missa. Depois a esquadra foi rumo às Índias. Essa é a nossa nação, e apenas o cidadão começa e termina pobre. Chegaram no litoral sul da Bahia, num lugar chamado de Monte Pascoal. E nesse país cheio de ouro que vale cobre, os portugueses escravizaram os índios para trabalhar. E isso ocorreu logo depois da chegada do Pedro Álvares Cabral no Brasil, enquanto deixaram os índios fazendo o trabalho duro. Vou reforçar para vocês a certa história do Brasil. Foi quando Cabral descobriu este país tropical. Um certo povo surgiu, vindo de um certo lugar, forçados a trabalhar neste imenso país. E era chicote no ar, e era chicote a estalar, e era chicote a cortar, e era chicote a sangrar. 1, 2, 3. Até hoje dói. 1, 2, 3. Bateu mais de uma vez. Por isso é que a gente não tem vez. Por isso é que a gente sempre está do lado de fora. Por isso é que a gente sempre está lá na cozinha. Por isso é que a gente sempre está fazendo o papel menor, o papel menor, o papel menor ou o papel pior. Engraçado, qual é a lógica em falar que você descobriu um lugar onde já habitavam? Ou o quê? Só porque não usavam roupas, nem eram cultos, não eram considerados pessoas? Aí já começou a corrupção no Brasil. Aí vem com a história de independência, mas independência para quem?
se os verdadeiros donos de terra estavam sob trabalho escravo. Isso fora os escravos trazidos da África. Ah tá, independência. Para os que roubaram as terras? Na época dos trabalhadores, quando nós éramos trocados por espelhos mais fortes escravos, ou até mesmo assassinados, éramos muito discriminados. Cabral chegou a expor sua ordem, com a força de suas tropas, desmatando as árvores e entregando as copas, de Portugal para o Brasil. Em espanhol, os alunos farão uma reconstrução histórica, passando pelo Tratado de Tordesilhas. Las relaciones de Brasil, Portugal y España expresadas en versos, músicas y cuadros. En España los reyes eran católicos. De Castilla era Isabel y de Aragón Fernando, que pagan al viaje de un tal Colón. Llegan a las nuevas tierras, encuentran nativos, tesoros, animales y mucho más. Llevan a la corona española lo que encontraron, y todos se quedan maravillados. ¡Qué increíble! Dejaron muchas huellas, el castellano, sus comidas, arquitectura, leyes y política, la religión y sus costumbres, pero también la desgracia. Fueron Pinta, Niña y Santa María, las naves que trajeron, y en 1492 llegaron a la América, y nunca más nos abandonaron. Ya había el Tratado de Alcazobas, pero fue necesario hacer un de Tordesillas, y así los portugueses también podrían venir, y 8 años después llegaron aquí. Pedro Álvarez Cabral y Pero Vaz de Caminha vienen con San Gabriel, San Rafael y Berio en 1500, dicen tierra a la vista, tierra a la vista, tierra a la vista. Então lançamos fora os batéis e esquifes. Vieram logo todos os capitães das naus a esta nau do Capitão Mor, onde falaram entre si, e o Capitão Mor mandou em terra no batel a Nicolau Coelho para ver aquele rio. E tanto que ele começou de ir para lá, acudiram pela praia homens, quando aos 2, quando aos 3, de maneira que, ao chegar ao batel à boca do rio, já ali havia 18 ou 20 homens. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Nas mãos traziam arcos com suas setas. Guiam todos os sejos sobre o batel, e Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos, e eles os pousaram. Ali não pode deles haver fala, nem entendimento de proveito, por amar quebrar nas costas. Somente deu-lhes um barrete vermelho e uma carapuça de linho que levava na cabeça e um sombreiro preto. Um deles deu-lhe um sombreiro de penas de ave, compridas, com uma copazinha de penas vermelhas e pardas como de papagaio. E outro deu-lhe um ramal grande de continhas brancas, miúdas, que querem parecer de alveira. As peças, creio que o capitão manda a vossa alteza. E com isto, se volveu às naus por ser tarde e não poder haver dele mais fala, por causa do mar. Sede Anchieta, apóstol de Brasil, que trajo el cristianismo a estas tierras, y era español, nacido en las Islas Canarias, ha fundado San Pablo y Río de Janeiro. Fue beatificado en 1980 por el Papa Juan Pablo II y canonizado en 2014 por el Papa Francisco. Manuel de Nóbrega, que no era español, pero estudió 4 años en Salamanca. De los católicos viene Juana I, que todos creyeron que era loca, y en 1516 su hijo Carlos I, que se convierte en rey más poderoso del mundo. En el reino español nunca era noche, y con la Unión Ibérica de 1580 hasta 1640, los reyes de España son señores de todo. Los Felipe II, III y IV son los reyes de España, Portugal y Brasil. Por 60 años nuestros reyes son españoles y luchan en nuestras tierras. En la recuperación de la Bahía de Todos los Santos, el ejército español viene a la guerra, y Felipe IV, contra los holandeses, logra éxito en su intento. En esta época, Brasil se agiganta aún más, pues nuestros reyes ibéricos permiten que los bandeirantes sigan su camino. Y Tordesillas ya no importa más. Las capitanías ahora buscan más tierras. De Goiás y Mato Grosso es época de más y más conquistas. En 1640, con la independencia de Portugal, Brasil vuelve a la corona portuguesa, y con Don Juan IV sigue su ruta, hasta su último emperador, Don Pedro II, en 1889. Hoy ni Brasil ni Portugal tienen más reyes. España sigue con ellos.
Tras la dictadura de Franco, viene Juan Carlos I y ahora su hijo, Felipe VI. E sigamos com uma notícia urgente: a chegada da família real ao Brasil. Hoje, 22 de janeiro de 1808, família real anuncia a vinda para o Brasil. A notícia da transferência da corte portuguesa levantou questionamentos. O povo brasileiro encontra-se esperançoso e a chegada da tão poderosa e rica família cria expectativas. Cerca de 12 mil cortesãos portugueses já desembarcaram no Brasil e tudo indica que vão se instalar no Rio de Janeiro. Mas o que queremos saber é o que levou à saída da família real portuguesa do seu território. Guerras? Conflitos internos? Uma viagem para conhecer a antiga colônia? É importante lembrar que Portugal não respeitou o bloqueio continental exigido por Napoleão e que isso pode ser uma de suas consequências. Agora vamos ver como a notícia está se espalhando internacionalmente. Hi everyone! We've just heard the news that the royal family has arrived safely in Brazil. As we know, the Portuguese people have been feeling unhappy since the court moved to Brazil. Our reporter Giovanna Gebara is there to update us. Thank you, Marina. Things definitely used to be better before in Portugal. The Portuguese people have this constant feeling of abandonment and sadness. They have been facing a really hard time since the court left the country, fighting against the French army and dealing with generalized hunger. Whoa, that's not good at all. How is the Portuguese army dealing with that? Actually, the citizens are the ones fighting the French army. The fight isn't easy and doesn't seem to be ending soon, but the Portuguese won't give up on protecting their homes. In addition to the fact that the population is feeling abandoned, they are also facing a huge economic crisis. How are they dealing with that? Portugal lost a lot of its economic power when the court moved to Brazil, as Portugal was replaced by Brazil as the center of the Portuguese economy. But right now, that's not the priority of the Portuguese, as the living conditions here are awful, considering the threat that the French army being here represents. Thanks for the news, Gebara. Hopefully the situation will get better soon. Keep tuned for more information about the royal family. A influência de Portugal também é notada na cultura popular e nos contos infantis. Veremos a seguir uma contação de histórias. Era uma vez uma mulher que tinha um filho muito preguiçoso e que passava o dia inteiro deitado. Se ela dependesse de seu filho, passaria fome. Certo dia, ela brigou com seu filho e o obrigou a buscar lenha na floresta. Ele foi muito devagar, parecendo uma preguiça. Chegando lá, se sentou em uma árvore para descansar, onde acabou passando o resto da tarde deitado. Vindo a sede, ele lembrou de um rio que passava ali perto. Nossa, mas que sede! Pena que não tem ninguém para me servir um copo de água. Fazendo conchas com as mãos para pegar água, ele viu um peixinho que o implorou para não o matar. Por favor, não me mate, não me mate. Se você me devolver ao rio com piedade, te darei tudo o que você quiser. Basta você pedir, querido Deus e meu peixinho, e depois o seu pedido. O menino, com preguiça de catar lenha pela floresta para sua mãe, então resolveu testar o pedido. Querido Deus e meu peixinho, que aqui apareça um grande feixe de lenha. Então apareceu. Ele não quis nem fazer o trabalho de colocar a lenha em seu ombro de tão pesado que ela era. Então ele fez outro pedido. Deus e meu peixinho, quero ir para casa montado nesse grande feixe de lenha. Montou no peixe como se fosse um cavalo e saiu caminho afora. Por fim, o menino passou na frente do castelo do rei, onde estava a princesa e suas amigas na varanda para tomar um ar fresco. E quando viram aquela marmota passando, começaram a rir alto, dando para ele ouvir. Então ele resolveu pedir. Querido Deus e, claro, meu peixinho, que a princesa tenha um filho meu. Chegando em casa, ele entregou a lenha para sua mãe e foi se deitar. Depois disso, sua convivência com sua mãe ficou uma maravilha. Tudo o que queriam que ele fizesse, ele pedia para o peixinho. Algumas semanas depois, a princesa ficou doente e os médicos descobriram que ela estava grávida de um filho que ela nem sabia quem era o pai, e o rei ficou muito bravo. Alguns meses se passaram e ela deu à luz a um menino muito bonito. E logo o rei teve a ideia de colocar cartazes por toda a cidade, chamando os homens para se reunirem na praça para tentar descobrir quem era o pai da criança. Até o preguiçoso foi. Na multidão, um bebê no colo do rei estendeu seus braços para o preguiçoso e começou a chamar: "Papai, papai!" O rei ficou enraivecido e prendeu o preguiçoso, a princesa e o filho em um caixote à deriva no mar. O preguiçoso não ligava para a situação, enquanto a princesa estava muito aflita. Quando a fome chegou, eles comeram do bom e do melhor com a ajuda do peixinho. Depois o rapaz disse: Querido Deus e meu peixinho,
que esse caixote chegue perto da praia do Castelo do Rei. Eles chegaram à costa e pediu: Querido Deus, ele já sabe, meu peixinho, que aqui apareça um palácio muito mais bonito do que o do rei. Do nada apareceu um palácio incrível. Enquanto isso, o rei passava os seus dias arrependido e muito triste no castelo. Em uma noite, o rei avistou um clarão e perguntou: O que é aquilo brilhante? Disseram: É um palácio muito mais bonito e rico do que aqui. No dia seguinte, o rei foi visitar o palácio e foi convidado a almoçar pelo preguiçoso, que estava irreconhecível. No fim do almoço, o preguiçoso usou o poder do peixinho para implantar os talheres de ouro no bolso do rei. Um criado deu falta da colher e acusou o rei de roubo. Então, o criado revistou o rei e depois de revistá-lo, foi encontrada a colher. E o rei, muito envergonhado, disse: Mas como que sou um ladrão sem saber? O preguiçoso retrucou: Da mesma forma que a sua filha foi mãe sem querer. Depois, o preguiçoso se rebelou e chamou a princesa e o filho para serem abençoados pelo rei. Então assim fizeram as pazes e tiveram a vida mais feliz do mundo. Na alimentação, também sofremos influência portuguesa, adicionando nosso tempero local. Bom dia! Estamos iniciando mais um programa matinal de degustação com convidados. No programa de hoje teremos como convidada a portuguesa Manuela, que pediu para o nosso cozinheiro Masterchef Giovanni cozinhar alguns pratos portugueses, que são muito apreciados pelos brasileiros. E ela também nos conta agora o porquê de ter escolhido esses alimentos. Primeiramente, bom dia. Eu gostaria de agradecer pelo convite. Eu escolhi essa comida porque ela era muito importante na minha infância, enquanto eu ainda morava em Portugal. Minha avó e minha mãe sempre faziam para mim. Agora, nosso cozinheiro Masterchef especializado Giovanni irá nos contar o que preparou para hoje. E aí, mano Chico? Aoba! Bom dia! Preparei para vocês um bolinho de bacalhau, um agrado para a nossa convidada portuguesa. Também um pastel de nata. Foram cerca de 2 horas e meia de preparo. Pegue a folha e a caneta. Hora de anotar a receita. Para essa receita, precisaremos de 300 gramas de bacalhau salgado e desfiado. Cara, esse bacalhau tá tão cru, mas tão cru que se chama o veterinário dá pra salvar. 3 ovos, 1 colher de sopa de farinha de trigo da Sinha. You should done a Sinha for. It's the best in the market. It will recite be delicious. Can you find a Didi supermarket? It's our near you, Didi supermarkets. 3 xícaras de chá de batatas cozidas e espremidas, sal e pimenta do reino. Prefira as batatas inglesas que darão um sabor especial à sua receita. Já chega, né? Nossa, esse papagaio é poliglota. Bom, continuando. 2 colheres de sopa de cheiro verde picado e óleo para fritar. Ora, pois, esse lindo bacalhau deve ser uma delícia. Quero provar também. Ok. Toma, Zona. Obrigado. Isso ficou divino. Realmente lembra minha infância. Bom, você sabia que o bolinho de bacalhau foi trazido pelos portugueses no século XIX? Ele tem fácil conservação, por isso tinha mais nutrientes, o que deixava por mais tempo. Não sabia disso. Ainda bem que trouxeram esse petisco para cá, porque ele é muito bom. Bom, infelizmente nosso programa já está acabando e queria agradecer novamente a sua presença. Eu que agradeço pelo convite. A presença do nosso ilustre chefe. Muito obrigado, Papi. E a do nosso companheiro diário Louro Chico. Aoba! Um bom dia a todos e muito obrigada. Tchau, até a próxima. A mistura de Portugal e Brasil pode dar lucro e criar um ícone pop. Uma portuguesa que cresceu no Brasil e fez sucesso mundialmente entre as décadas de 1930 e 1950. Essa mulher foi Carmen Miranda. Carmen Miranda nasceu no dia 9 de fevereiro de 1909. Ela era uma brasileira de criação e ela era dançarina, cantora e uma atriz de luso brasileira. Em 1940, ela transformou o cenário do samba
ficou conhecida mundialmente. E como ela teve essa fama, começaram a chamar ela de brasileira pequena notável e Brazilian Bombástica, que significava brasileira sexy e brasileira atraente. Por volta de 1925, Carmen largou os estudos e foi trabalhar como balconista em lojas de gravatas e chapelarias. Esse contato com a moda foi essencial para que no futuro ela criasse seus looks autênticos e chamativos para suas apresentações. Nessa mesma época, quem lhe ensinou a cantar foi a sua irmã. A partir de 1930, Carmen Miranda entrou de vez no mundo da música, cantando na Rádio Sociedade. Logo, seu disco foi lançado e seu sucesso veio com a marcha canção Pra Você Gostar de Mim. Sua carreira começou a ganhar novos ares ainda na mesma época, quando a cantora fez a sua primeira turnê na Argentina. Universidade do Brasil. Muito ousada para o seu tempo, usava blusas e saias com decotes, o que era uma afronta vinda de mulheres do seu tempo. Além de ser a primeira mulher a assinar o contrato com uma rádio aqui no Brasil, ela foi considerada a primeira artista multifuncional e multimídia do país. Com seu estilo único, somado ao seu talento para música e para atuação, Carmen logo conquistou diversos outros países. Ela iniciou uma carreira nos Estados Unidos, onde ela chegou a ser uma das atrações mais bem pagas de Hollywood e foi a primeira sul-americana a ter uma estrela na Calçada da Fama. Em 1947, ela se casou com o norte-americano David Sebastian e o casal não teve filhos. Carmen chegou a falecer com 46 anos de idade, vítima de um ataque cardíaco em sua casa em Beverly Hills. Ela foi violada na Califórnia e posteriormente transferida para o Rio de Janeiro, onde foi enterrada no cemitério São João Batista. Durante sua carreira, Carmen gravou diversas músicas e mais de 10 filmes, do qual o principal foi Copacabana. Suas principais músicas foram Pra Você Gostar de Mim, ou Tá Aí, Balancê, O Que a Baiana Tem, Mamãe Eu Quero, Tico-Tico no Fubá, Camisa Listrada e Chica Chica Bom Chique. Por ser uma figura caricata e usar várias roupas extravagantes e coloridas, surgiram vários memes. Com visual extravagante como o seu, não tinha como Carmen não chamar a atenção, e com ela vieram várias coisas, como a montagem com suas fotos, como algumas a seguir. I wonder why does everybody look at me and then begin to talk about the Christmas tree. I hope... Uma mulher que não se limitou ao Brasil e ficou famosa mundialmente. Parafraseando Fernando Pessoa, minha pátria é minha língua. Alguns escritores portugueses merecem a nossa homenagem. Fernando Pessoa foi um dos mais importantes poetas da língua portuguesa. Nasceu em Lisboa, Portugal, no dia 13 de junho de 1888. Ele foi um símbolo do modernismo. Ele expressava seu lírico nos seus poemas, junto com as suas inquietações, solidão e tédio. Fernando Pessoa é dono de uma vasta obra, ainda que tenha publicado somente 4 em vida. Escreveu poesia e prosa em português, inglês e francês, além de ter trabalhado com traduções e críticas. Estudos indicam que Fernando Pessoa assinou textos com cerca de 70 nomes diferentes. Há quem considere que todos eles são entre nomes de pessoa. Em busca de novas ideias, Fernando Pessoa acabava criando outras personalidades com um estilo de escrita particular, diferentes da que ele próprio escrevia. Além disso, ele assinava com outros nomes em suas obras. Porém, essas personalidades acabavam tomando conta dele como se fosse um tipo de esquizofrenia. Epitalâmio é um cântico de natureza religiosa, destinado a reivindicar para os noivos a bênção dos deuses, em especial de Himeneu, a divindade protetora dos lances matrimoniais. Agora citaremos um dos poemas de Fernando Pessoa em inglês. Open the doors and the windows all wide, lest aught of the night abide. For like a ship's trail in the sea survive what made it there to live. She lies in bed half waiting that her wish grow bolder or more rich, to make her rise or poorer to oust fear, and she rise as a common day were here. That she would be a bride in bed with man, the parts where she do insist. And send up messages that shamed off Ben, from being dreamed, but in a shapeless mist. She opened her eyes, the ceiling sees above, shut in the small alcove, and thinks, till she mustered her eyes again. Another ceiling she this night will know, another house, another bed she lay. In a way she half guesses, so she shut her eyes to not see the room that she will never see again.
Olá, nós iremos apresentar 2 poemas de Fernando Pessoa, O Monstrengo e o Mar Português. Eles falam sobre o medo e receio que os portugueses tinham de navegar pelos oceanos e mares por causa de monstros que acreditavam existir. O monstrengo que está no fim do mar, na noite de breu, ergueu-se a voar. A roda da nau voou 3 vezes a chiar, e disse: quem é que ousou entrar nas minhas cavernas que não desvendo meus tectos negros do fim do mundo? E o homem do leme disse, tremendo: é o rei Dom João II. De quem são as velas onde me roço? De quem as quilhas que vejo e ouço? Disse o monstrengo e rodou 3 vezes. 3 vezes rodou, imundo e grosso. Quem vem poder ao que só eu posso, que moros onde nunca ninguém me visse, e riscou os úmidos do mar sem fundo, e o homem do leme tremeu e disse: é o rei Dom João II. Do leme as mãos ergueu, 3 vezes ao leme as prendeu, e disse no fim de tremer 3 vezes: aqui ao leme sou mais do que eu. Sou um povo que quer o mar que é teu, e mais que um monstrengo que minha alma teme, e roda nas trevas do fim do mundo. Manda a vontade que me ata ao leme de El Rei de João II. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosse nosso, ó mar. Valeu a pena, tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. E o Nobel em Literatura em português também. Hi, my name is Giovanna Guerra. I'm from New York Times, and today I'm gonna do an interview with Saramago fans from Brazil and Portugal to show you how this writer is seen in each country. Luis is the one from Portugal, and Luis, can you tell me who is José Saramago? Saramago foi um escritor português que em 1998 ganhou o Prêmio Nobel da Literatura e em 1995 ganhou o Prêmio Camões, o mais importante da literatura portuguesa. Foi considerado o responsável pelo reconhecimento da língua portuguesa. Well, Beatriz, do the Portuguese admire him? Pelos portugueses, ele é considerado um grande orgulho. Além de ter ganhado um Nobel literário, também ganhou o prêmio mais importante da literatura. What do you think about the way of expressing himself on his poems? Saramago, em muitas obras, dava opiniões pessoais sobre luta contra o terrorismo e religião, o que foi motivo de muita polêmica. E mesmo depois de muitos anos, a escrita dele é considerada revolucionária e fora dos padrões. E o modo como ele se expressa faz com que os leitores questionem se aquilo é só um pensamento ou se houve um diálogo. When did José Saramago fall in love with writing? Então, Saramago ele começou a escrever desde jovem, mas ele só publicou seu primeiro livro com 25 anos, que se chama A Tela do Pecado, e em seguida teve uma pausa em sua carreira. Quando ele publicou seu segundo livro, aí sim que ele teve sucesso e começou a ser reconhecido pelos seus poemas. What is the most outstanding characteristic of his texts? Acredito que a característica mais marcante dele seja o fato dele pôr a sua opinião nos seus poemas, ou tanto fazendo críticas à religião ou a qualquer posicionamento social. Além também dele ter um estilo de prosa único, assim. Não existia pontuação para ele, então ponto final, vírgula, travessão, para ele não existia. Mas ainda assim era compreensível o poema e o texto. Eu acho que isso foi um estilo que quebrou paradigmas. And to finish,
How do the literature considers him? Saramago se tornou um escritor muito importante assim que recebeu seu Nobel de Literatura. É certo que antes disso ele já havia conquistado um grande público, mas se tornou uma lenda literal depois de receber seus prêmios. Ele é conhecido por ser único. Consideram ele o rei da poesia, assim como consideram Michael Jackson o rei do pop. Well, spectators, that's all for today. I hope you all liked the interview and to the next. Bye! E para encerrarmos nossa apresentação, teremos um poema falando da mistura de povos e da peculiaridade brasileira. Oi, eu sou Isabela Venturoli, do nono B, e vou recitar um poema escrito por mim e pela Pietra, do nono A. Um país invadido e dominado, e toda sua riqueza consagrada, colonizada por exploradores, explorando por todas as cores, e pintado por traidores. Há quem admire o ouro, já tem outros que admiram a vida, a coroa do índio, sempre tão colorida. Essa é a nossa nação, tem ouro que vale cobre, impera a corrupção. O herói virou vilão, o nosso país é nobre, tem muita coisa de valor. O índio lutador que gladia por louvor, luta para vencer e quer ver seu povo crescer. No nosso país houve uma revolução, sofrendo por torturas e humilhação. Muitos negros escravizados trazidos de seu país para trabalhar como escravos em um novo país. Obrigada. Agradecemos por prestigiarem nosso trabalho. Queremos que ano que vem possamos estar juntos em nosso teatro.